influência. E é um novo horizonte de trabalho. Bem, aí nessa questão seria o caso somente da doença causada somente pela questão espiritual, digamos, né? Mas aí também tem a questão da doença, que é uma limitação orgânica, né, doutor João? Que dá para se fazer também, aí tem o tratamento médico que deve ser acompanhado direitinho, que é uma das questões que o Espiritismo tem insistido muito, que o tratamento de pessoas com doenças, elas têm que realmente ir no médico, fazer seu tratamento também. E ter um acompanhamento espiritual faz a grande diferença. Então, como nessa linha de pensamento de Sonnenberg, é claro que havendo a influência espiritual e que ela é extremamente frequente, essa influência espiritual pode advir de um outro espírito ou através do mesmo espírito. E esse outro espírito é doente, seu doutor João? Bom, se a gente classificar doença tal qual se prevê no Código Internacional de Doença, não. Mas se nós encararmos a maldade, a vingança, os distúrbios de conduta como doença e que são realmente doença do espírito, são espíritos doentes. Há também um fato extremamente interessante, que são espíritos ignorantes da sua própria condição, que se aproximam daquele indivíduo e transmitem suas sensações, que são acolhidos por aquele indivíduo e que não são necessariamente maus. Eles estão ali por ignorância, que também é uma forma de doença. O tratamento médico é fundamental, ele é paralelo ao tratamento espiritual e nenhum prescinde um do outro. Se nós eliminarmos o tratamento médico, realmente vai fazer uma falta muito grande, porque mesmo curado a causa, a consequência vai permanecer. Seu Neymer, a gente tem nos trabalhos de desobsessão, existem centros espíritas, casas espíritas, grupos espíritas que trabalham a desobsessão de pessoas encarnadas, fazem todo um tratamento, né, de pessoas que se apresentam doentes. Existem várias formas de passe de leito, ou mesmo contato com os espíritos obsessores. A obsessão sempre está relacionada a essas aparências, digamos, a gente não gosta de usar muito a palavra, mas loucura, né, que é o que o vulgo mais usa. Quer dizer, existe essa relação entre obsessão e loucura. Então, como é esse trabalho junto ao espírito, né, que vem junto com aquele que está se apresentando doente, encarnado, que está trazendo alguém ali com ele, ou mais pessoas, ou a multidão da qual fala o Evangelho, né, traz para uma desobsessão. Como é que é esse trabalho junto a essa comunidade que está ali? Não resolveria o problema somente saber que existe. Precisaria também ter um tipo de trabalho, e o tipo de trabalho é institucionalizado, que é das sessões mediúnicas e dos grupos mediúnicos, que já foi citado. Então, nessa hora é que se processa o trabalho de recuperação do espírito propriamente dito. Nesse caso, funciona a evangelização. É uma evangelização do indivíduo e daqueles, né, que estão com ele. O suporte, que a gente poderia chamar de meio físico, porque um plasma espiritual e aquela vibração espiritual, ela é, de certa forma, não tão espiritual, porque tem a participação do ser humano, e o esclarecimento das pessoas que o envolvem, que também precisa. É um tipo de esclarecimento muito comum nas sessões mediúnicas, através da qual se tenta informar e evangelizar as partes envolvidas, especialmente o terceiro, que prevalece o diálogo, mas acima de tudo, o que prevalece é o sentimento. Porque se tentar discutir, vira um bate-boca sem fundamento nenhum. E o que é necessário é muito amor, muito sentimento. Tanto do dirigente, como do médium, como do grupo, como dos objetivos maiores. E os benfeitores espirituais estão sempre presentes, isto é, benfeitores espirituais, considerando espíritos mais adiantados dos que estão envolvidos, mais interessados em colaborar com Jesus e fazer com que toda a comunidade progrida, eles participam com prazer. E nessa hora, então, nem sempre se vence o obsessor pela argumentação. E não sei se consegue vencer sempre, mas tem que ter sentimento. Então, só falando nesse sentido, se realmente a razão ela é difícil de compreender em situação lúcida, aqueles que tentam discutir, mesmo estando com razão, com pessoas em desequilíbrio,
realmente não tem razão. Doutor João, mas justamente também a diferença, o diferencial do método do Dr. Bezerra era essa do sentimento, né? É a grande contribuição. A gente fala muito da contribuição dele à medicina, na área de psiquiatria, mas é o amor, é o que faz a diferença no tratamento médico, não é? Em inúmeras situações, a gente percebe, recebe essa comunicação dizendo que não foi pelas palavras, mas pelo sentimento que se alcançou o sucesso no tratamento. Bem, nós temos que encerrar novamente, mas nós voltaremos em outras oportunidades para falar dessa pessoa maravilhosa que foi o Dr. Bezerra de Menezes. Até a próxima. A Escola Profissionalizante Chico Xavier oferece cursos totalmente gratuitos de informática, cabeleireiro, maquiagem, manicure e depilação. O objetivo destes cursos é formar jovens e adultos para ingressarem no mercado de trabalho com melhor desempenho, aumentando assim suas possibilidades de sucesso. Nossa cozinha também é profissionalizante e atende a demanda de doces e salgados para a lanchonete no Centro Espírita União. Nossos instrutores são voluntários. Participe você também deste trabalho de assistência social. Conheça a Escola Profissionalizante Chico Xavier e torne-se um voluntário. Voltamos com Vida Além da Vida, um programa que conta com o apoio cultural da Livraria Cultura Espírita União, situada Avenida Rangel Pestana, 233. No momento literário de hoje, o nosso Carlos Tuller. Amigos do programa Vida Além da Vida, nos encontramos aqui novamente, nessa nossa reunião de todas as semanas, no nosso Momento Literário Espírita. E hoje vamos continuar falando dessa figura tão importante para nós da doutrina espírita aqui no Brasil, Dr. Bezerra de Menezes. Para falar de Dr. Bezerra, selecionamos hoje o livro Bezerra, Chico e Você, de Chico Xavier, com mensagens maravilhosas de Dr. Bezerra de Menezes. Eu gostaria de enfatizar no prefácio desse livro mensagens, orientações de um outro espírita muito importante para nós, que foi Batuíra, onde ele enaltece a orientação cristã de Dr. Bezerra de Menezes. Todo o seu esforço no trabalho da elevação do ser humano e no aperfeiçoamento de todos nós. Eu gostaria de lembrar que Ismael, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nos fala sobre como seria a jornada de Dr. Bezerra aqui no Brasil. De muitas lutas, de muitos desafios, de muitos sofrimentos, mas que, acima de tudo, seria muito importante para o seu crescimento e deixar toda essa sua história de vida como um exemplo para todos nós. A história de vida de Dr. Bezerra de Menezes é muito rica. A sua preocupação com a doutrina espírita e que, acima de tudo, todos nós nos dedicássemos ao estudo da doutrina espírita. E o que é importante, que através desse estudo buscássemos a nossa reforma íntima, a prática inquestionável do cristianismo vivo. O livro Bezerra, Chico e Você é um livro de mensagens para todas as horas. Eu diria que é um grande presente da espiritualidade para todos nós.